Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu vou gravar um vídeo bem rápido aqui sobre a sociologia de Max Weber, né? Vocês leiam lá as páginas 29 e 30, dá uma pauseada no vídeo, voltem lá, leiam antes, né, sobre o Weber, o livro didático, e depois continuam a reflexão junto comigo aqui nesse vídeo. Weber nasceu em 1864, faleceu em 1920, né, é alemão. Ele é dos três clássicos da sociologia, ele é o mais novo, né? A ocupação foi jurista, economista, sociólogo, teve influência também na administração, nas ciências sociais aplicadas como um todo, né? E nas ciências humanas. As principais obras foram Ética Protestante, Espírito do Capitalismo e Economia e Sociedade. Além de ter ciência como vocação, política como vocação, então teve várias reflexões aí. Teve também bastante influência na história. Alguns dados biográficos dele, né, história de vida dele, ele foi intelectual, então sofreu com depressão, principalmente depois do falecimento do pai dele, né? Veja que ele teve uma briga feia com o pai dele 2 meses antes e depois o pai acabou falecendo e que fez com que ele ficasse 3 anos passando por sanatórios até se recuperar e voltar depois a escrever, a dar aula, a estudar. Ele é considerado um dos clássicos fundadores da sociologia. Seu irmão também foi sociólogo, Alfredo Weber. A esposa de Max Weber, Mariana Weber, que era a prima dele, né, foi uma das biógrafas do marido, né, alunas pioneiras da Universidade Alemã e também era feminista, né. Foi curadora da obra de Weber e foi a responsável por publicar a obra de Economia e Sociedade, pensando que Weber falece em 1920, de 14 de junho de 1920, devido a ter contraído o vírus da gripe espanhola. Veja que na época estava tendo uma pandemia, né, no mundo todo, assim como está tendo agora de coronavírus, e o que acabou levando Weber, né? O método do Weber é um método compreensivo, a sociologia compreensiva, e tendo como instrumento metodológico o tipo ideal. Assim como o Durkheim, ele também construía tipologias sobre a sociedade, classificações para melhor entender a sociedade. Então, ele vai falar do tipo ideal, que é um tipo de abstração pura que o sociólogo faz, procurando entender uma realidade. Veja que a realidade é infinita e era preciso fazer recortes nessa realidade para melhor entender. E superdimensionar certos aspectos dessa realidade, que seria o chamado tipo ideal, que seria como se fosse uma caricatura da realidade, né? Muito bem. E o papel do cientista, então, é descobrir os sentidos da ação humana, né? Qual o sentido, quais as motivações que as pessoas têm para agir de uma maneira e não de outra. E a sociedade seria então formada pelos indivíduos e suas ações dotadas de sentido orientado pelas ações dos outros. Então veja que, diferente de Durkheim, que parte da sociedade, entendendo as regras sociais e se impondo aos indivíduos, agindo os indivíduos a agirem, isso é Durkheim. O Weber, ao contrário, ele parte dos indivíduos, entende que os indivíduos têm suas motivações próprias para agir em relação aos outros, e isso é que vai construir a sociedade. Então, se o Durkheim parte da sociedade sobre o indivíduo, o Weber é o indivíduo construindo a sociedade. Já o Marx, ele fica no meio termo, né? A questão do grupo social, da classe social, que vai ser mais importante para o Marx. Então aqui é só para, né, no slide lá, né, uma ação social de um indivíduo A se orientando para o indivíduo B. Numa empresa, por exemplo, são vários indivíduos agindo socialmente uns em relação aos outros. Uma escola também, né, as comunicações entre os próprios alunos, os alunos e o professor e grupos de alunos e assim vai. Uma empresa, uma escola, em qualquer instituição, né, um espaço social, vocês vão perceber essas ações e interações. Num trânsito, por exemplo, também, né, os carros, os condutores dos carros se comunicam, o ligo pisca para um lado, para o outro, respeitam o sinal, né, o sinal vermelho e tal.
também são um conjunto de ações sociais ali para funcionar as regras de trânsito. Então, a sociedade seria isso, uma totalidade constituída de uma multiplicidade de ações e interações sociais. Então, só para fixar mais, então, o que o Weber, objeto da sociologia seria o quê? A ação social. E o papel do sociólogo é compreender e interpretar essa ação social. Por ação social, então, o Weber entende uma modalidade de conduta humana dotada de sentido e voltada para a ação de outras pessoas. É sempre considerando a ação das outras pessoas, não seria uma ação individual pura e simples, né? Então, por exemplo, está chovendo, por exemplo, mudou o clima, de repente eu pego e abro o meu guarda-chuva. Isso é uma ação individual, segundo Weber, né? Porque eu estou levando em consideração só a questão climática externa. Agora, se eu vejo alguém, uma amiga conhecida, um amigo, e convido ele, aquela pessoa, para vir debaixo do meu guarda-chuva, se proteger da chuva, isso já é uma ação social, porque houve uma comunicação entre duas pessoas. Então, a ação social seria essa conduta humana, pública ou não, a que o agente atribui significado subjetivo, portanto, é uma espécie de conduta que envolve significado para o próprio agente. Tem um sentido, tem um significado particular, próprio do agente, mas é sempre em relação a outras pessoas. Por isso que não é somente uma ação individual pura e simples. Tá? Ele dá um outro exemplo ali nas letras pequenininhas, vocês veem na questão de cumprimentar, né? Você só cruzar entre as pessoas na rua, isso não é uma ação social. A partir do momento que você cumprimenta, aí se torna social, que aí há comunicação. Tá? Então, interação social e relação social. Interação social seria desencadear duas ou mais ações. Aí você tem uma interação. Então, você cumprimenta, eu digo bom dia, a pessoa diz bom dia de volta e dali eu começo uma conversa. Aí houve então uma interação social, né? E a relação social é quando você tem uma relação, uma realização concreta dessa interação e quando tem o compartilhamento do sentido, então isso seria relação social. Se estabelece uma relação social. Então, um exemplo, você está andando na rua e sem querer você se choca com uma moça. Ela derruba os livros que ela vinha carregando na mão, você ajuda a apanhar esses livros e daí você fala desculpa. Ao você falar desculpa, é uma ação social. Aí ela dá risada, não tem porquê, aí se trocam olhares, aí já está começando o quê? Uma relação social, e aí uma paquera e que vai desencadear de repente a um namoro. Então vai se construir uma relação social amorosa. E daí pode surgir o casamento, depois uma relação social baseada no matrimônio e coisa. Então, a relação social é quando se cria então um vínculo social. Muito bem. Então aí tem um exemplo, né, que o Weber coloca, né, das ações e como que a gente pode, a partir das ações sociais, perceber então as diversas instâncias políticas, econômicas e religiosas. E aí tem um exemplo do simples ato de você mandar uma carta, como que tem várias ações sociais implicadas aí que tem significados diferentes para os agentes, as pessoas que agem. Do simples ato de você enviar e receber. Quem envia a carta envia para alguém, né, para um destinatário. Então tem lá na carta vai ter os diversos sentidos. Você manda uma foto, né, e a pessoa que vai receber também vai interpretar da sua maneira. E o agente, por exemplo, o carteiro, o atendente, vão ter outras motivações para estar ali, para levar a carta, que não é o mesmo de quem escreveu a carta. Então são motivações diversas. Então o Weber vai falar que tem 4 tipos grandes de ações sociais. Por exemplo, as pessoas têm várias motivações para agir diversas. Mas ele fala assim, para a gente ficar mais simples, para a gente entender essa realidade que é infinita, essa realidade social complexa, imagine, pensando no mundo todo, mais de 7 bilhões de pessoas, ou a sociedade brasileira, 210 milhões de pessoas, como é que a gente vai conseguir compreender melhor e tornar o nosso trabalho de sociólogo mais efetivo? Então ele vai dizer, não, vamos pegar a ação humana, né, que é a conduta dotada de sentido, né, a ação social, né, conduta humana dotada de sentido, e vamos separar em 4 grandes tipos. Que claro que esses tipos na realidade social, quando as pessoas estão agindo, podem estar misturados, né? Mas tem sempre um que vai falar mais alto. E aí a gente vai superdimensionar isso, né? Então,
vai dizer não, o fim, a gente tem que enquadrar, não, tal ação de tal indivíduo, a gente enquadra nesse tipo. O que falou mais alto foi os afetos, não, foi a tradição, não, foi os valores, foi as crenças, não, foi o objetivo final, né, um fim que ele queria atingir. Então é aí que ele separa então 4 tipos de ações, que seriam, acompanha no slide lá, racionais em relação a fins, racionais em relação a valores, afetivas e tradicionais. Então eu vou dizer que cada uma quer dizer aí, né, a definição. Ação social racional com relação a fins é quando você age em relação aos outros, né, procurando calcular a sua ação, organizando os meios para atingir os fins, os objetivos, ou seja, buscando resultados. Isso seria a ação social racional com relação aos fins. O exemplo maior disso seria a empresa capitalista. Você organiza mão de obra, matéria-prima, infraestrutura, máquinas para atingir o fim último, que é o quê? O lucro. Né? Ou, por exemplo, você estudar para ser aprovado nas avaliações e aprovado no final do ano e no curso, ou aprovado no Enem. Então vocês estão agindo de forma racional, de forma lógica, racional, para atingir o fim último, né, que é ter notas ou ter boas avaliações e ter o título depois de técnico, né, ou de o título de ensino médio. E ali tem outros exemplos depois também que vocês vejam ali no slide. Ação social, o segundo tipo, o grande tipo de ação social, segundo o verbo. Ação social racional orientada com valores. Ação social que você leva em consideração os valores, as crenças que tem, né, e que vai determinar, vai ser racional para você, porque você tem aqueles valores. Para as outras pessoas, pode eles não valorizarem tanto aquilo ali, mas você valoriza. Então, um exemplo disso seria ser contra o aborto, não comer carne na Semana Santa, que também pode ser uma ação tradicional, mas tem a ver com valor religioso. Não mentir, porque você tem o valor da honestidade. Mesma coisa, não aceitar suborno, cumprir com a palavra, você honrar com a palavra, né? Trabalho voluntário, que você tem um valor de solidariedade muito forte, na sua socialização foi ensinado assim. Então isso seria uma ação social racional com relação a valores. Então seria isso, né? Ação social afetiva, né? Ação orientada basicamente por emoções, ação bem irracional, no caso inconsciente, né? Que envolve então seria uma ação em relação às outras pessoas, determinados por estados emocionais alterados, né? Então, exemplo disso, ter ciúmes do amigo da namorada, vingar-se de uma ofensa recebida, ser fã de algum político, de algum artista famoso, torcida de futebol. Então, envolve questões que são afetivas, emocionais, né? Então, de se declaração de amor para alguém. Então, também o que vai falar mais alto é a questão afetiva. Pode ser que tenha outras intenções, outras motivações aí também, né? Por exemplo, alguém pode também disfarçar que sente amor por alguém, mas que na verdade essa pessoa ela queria dar o golpe do baú, casar com uma pessoa rica. Então mistura-se aí ação social com relação racional com relação a fins, com disfarçando de ação social afetiva. Então cabe às pessoas, ao sociólogo, compreender que tipo de ação realmente é. Se fosse um investigador, né? Ação social tradicional, que seria aquela determinada por hábitos ou costumes arraigados, né? Ela é totalmente irracional. Então, seria exemplo desse tipo de ação: a adoração dos ingleses pela monarquia, votar sempre nos mesmos políticos, não comer carne na Semana Santa. Então, pode ser uma ação social com relação a valores, né? A crença religiosa, mas também todo ano você não come carne na Semana Santa, pode ser também devido a uma tradição religiosa. Fazer sinal diante de igreja, sinal da cruz, trocar presentes no Natal e assim vai. Então esse seria o exemplo de ação social tradicional. Vocês pensem em exemplos agora, né? Um exemplo
pelo menos para cada uma dessas ações aí, pode escrever no caderno, que sejam para além desses que foi dado aí, né, na aula, nos slides, tá bom? Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, se eu for pegar um item como simples, a compra de um calçado, né? Como eu vou pensar a compra do calçado de forma tradicional? Comprou aí no sapateiro, que é filho de fulano, que foi neto de fulano e que meu avô, meu pai, meu avô sempre comprou lá naquela sapataria. Então essa é uma questão, uma ação social tradicional. A ação social afetiva. Eu comprei um calçado, um tênis porque eu gostei. Passei pela vitrine da loja, olhei ali, nossa, adorei aquele sapato. Então foi uma ação social afetiva que determinou aquela compra. Não, eu comprei um tênis de marca e paguei lá 2, 3 mil reais naquele tênis, porque eu valorizei marca tal. Então, ação social racional com relação a valores. Para mim, aquilo ali é racional. Para outro, dizer que eu gastei, por exemplo, mais do que eu ganho comprando aquele tênis é visto como irracional. Mas para mim, que acredito que é importante ter marca, andar na moda, coisa e tal, aquilo ali não, comprar aquele tênis de marca não foi irracional. E, por exemplo, você comprar um tênis de acordo com o fim que você vai ter para usar esse tênis. Por exemplo, compro um tênis para jogar futebol, um tênis para andar, para correr, um tênis para jogar vôlei. Ou também, ao comprar o tênis, eu ajo também de forma racional com relação aos fins, porque eu quero gastar pouco com o tênis. Então eu vou numa loja, vou no outra e vou vendo qual que é o preço melhor para mim pagar o melhor custo-benefício em relação a isso. Então eu estou agindo de forma racional com relação a fins. Aí vocês pensem em outros exemplos na área da alimentação, na área de edificações, na área das diversas ações aí que as pessoas promovem aí, né? Como é que seria cada uma dessas 4 tipos de ações aí. Tá? Muito obrigado e até a próxima aula.